na região cisaleira, no sertão chuvoso, porque deu uma chuvinha boa aqui na nossa região e é muito bom que chova. Hoje são 24 de abril de 2023, 7 horas e 5 da manhã. Segunda-feira, você já sabe, nós temos ao vivo com o Dr. Hélio Carneiro. E para quem está nas plataformas de redes sociais, para quem está no nosso site, já acompanha as imagens a partir de agora de Dr. Hélio Carneiro conversando nesse momento aqui na programação da sua Sabiá FM com o nosso convidado do dia, Eduardo Ataíde. A Sabiá FM traz aqui, portanto, mais uma entrevista especial. Para você que está ligado em 92.1, pode participar com a gente, 99159-1087. Esse é o nosso telefone para sua participação. Bom dia! Bom dia, doutor Hélio! Bom dia, Paulo Marcos. Bom dia, doutor Eduardo Ataíde. Muito obrigado por sua participação aqui no jornal. É um dia muito importante para todos nós aqui do semiárido. Eu gostaria de iniciar e lhe perguntar como governar em nome da sustentabilidade. Eu gostaria que o senhor, por favor, se possível, comentasse o artigo que é publicado pelo jornal à tarde e pela mídia, onde o senhor posiciona o município de Conceição do Coité, que vai chegar aos olhos do empresariado mundial lá em Bruxelas. Tudo bem? Bom dia, Hélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sabiá de Conceição do Coité. Eu tive o prazer de visitar há muitos anos atrás e agora estou muito curioso em ter que retornar. Eu preciso retornar e rever isso, porque quando eu visitei Conceição há cerca de 30 anos atrás, não se tinha essa visão do mundo que se tem hoje. E quando a gente descobre que o Cimatec e a Shell resolvem brindar esse município com a instalação do Cimatec Sertão, isso abre uma janela para o mundo, Hélio. Na nossa nova visão global, onde nós estamos conectados todos os dias e todas as horas através de órteses, que são os smartphones, os telefones celulares. Os municípios anteriormente chamados de interior da Bahia, na verdade, são pontos do planeta. Não existe mais interior de lugar nenhum. Essa visão precisa acabar. Nós estamos vivendo um novo momento no mundo. O município de Conceição de Coité, quando ele instala ciência e tecnologia da forma com que foi feita, ele começa a se conectar em alta velocidade científica e tecnológica com o mundo. Quando você abre essa janela científica e tecnológica, você revela para o mundo os potenciais do semiárido local de Conceição do Coité e de todos os outros municípios brasileiros. O Brasil tem 1.135 municípios no semiárido, numa área de 982.566 quilômetros quadrados. Então, nós estamos falando de um novo potencial observado pelo mundo, numa velocidade sem precedentes. Nós estamos na era da descarbonização, na era da ecotraçonomia. Precisamos rever, reinterpretar a forma com que nos enxergamos e usar as plataformas que estão sendo oferecidas pelo globo, pelo mundo e por nós todos, a exemplo dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí me permita uma pergunta. Conceição do Coité, o município do Conceição de Coité, já adotou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como plataforma de planejamento para o seu desenvolvimento? Aí é que está o nó gódio, o nó da questão. Ninguém, ao que eu saiba, está tratando deste assunto, nem em Conceição do Coité, nem em nenhum outro município. É uma coisa preocupante, por isso é que eu gostaria de lhe perguntar, que você, por favor, se possível,
nos diga quem foi Lester Brown, porque eu estou aqui agora com uma publicação do Instituto que você preside aqui no Brasil, ou colabora no Brasil, que é Como Governar em Nome da Sustentabilidade, e que recomendo com entusiasmo a todos, especialmente aos prefeitos e vereadores e todos aqueles que se preocupam com a governabilidade, porque sem a boa governabilidade vai atrapalhar muito a implantação desta revolução econômica e social que significará para nós o programa BRAVE. Infelizmente, que eu saiba, não tem esta preocupação. Me informe, por favor, quem foi este grande homem do mundo, que vocês aqui, no início dessa publicação, destaque, Lester Brown. Então, o Lester Brown, que está vivo, é meu querido amigo e reside nos Estados Unidos, é o fundador do WWI, World Watch Institute, um instituto, uma rede global de pesquisa, fundada há 50 anos atrás, junto com o Fórum Econômico Mundial. Nós concentramos esforços de pesquisas sempre com fatos e dados sobre questões ambientais no planeta e hoje sobre economia como um todo. Esses relatórios, um deles você se refere aí, são relatórios que o WWI, centenas de relatórios como esse, foram publicados até, em meio impresso até 2019, daí para frente começamos a publicar tudo em meio digital, e são utilizados e batizados como as bíblias do meio ambiente e da sustentabilidade no mundo. Esses relatórios, eles sempre focados em fatos e dados, eles espelham a visão do WWI, que constantemente está fazendo cenários de frente. Esse é o nosso objetivo, é o nosso desejo e o que continuamente fazemos. Eu sou diretor-presidente do WWI no Brasil há 30 anos e fazemos parte dessa rede global que está em todos os continentes, está na China, está na Ásia, está na Europa, está na África, na Oceania e aqui no Brasil, e sempre tentando buscar fatos e dados que nos indiquem tendências. E o WWI foi um dos institutos, uma das redes internacionais que ajudaram a ONU a, primeiro, lançar os ODMs de 2000 a 2015. Na virada do milênio, entre 1999 e 2000, nós lançamos a visão do ESG, que hoje foi popularizada. Que, aliás, Hélio, no Brasil está sendo traduzida de forma errada. Não é socioambiental e governança, é governança socioeconômica e ambiental. Se você derruba econômico, você derruba a sustentabilidade. Então, não podemos perder essa visão importante da economia para a geração de riqueza, geração de empregos, que é o que está acontecendo com vocês agora. O município de Coité, Conceição do Coité, foi brindado, como eu disse anteriormente, com essa janela, com esse link para o mundo. Então, vocês vão fazer parte de uma rede global. A Shell Global, que precisa muito mais de Conceição do Coité do que Conceição do Coité precisa da Shell, porque os ativos naturais que nós temos no semiárido, especificamente falando de Conceição do Coité, precisam ser levados e mostrados à sua população, principalmente para os estudantes. Nós temos que reeducar as pessoas, reeducar estudantes e reeducar a nós todos. Nós estamos em processo de mudanças rápidas, globais. Nós todos, que somos profissionais de diversas áreas, temos que nos reeducar na nova visão e com essa percepção da realidade, onde o que está em volta
não é um semiárido esquecido e degradado economicamente. Pelo contrário, um imenso potencial que precisa ser reinterpretado com investimentos científicos e tecnológicos, como está sendo feito agora, e mostrado ao mundo. Então, eu não tenho dúvida que, quanto antes, a concessão do Coité precisa ser mostrado à comunidade europeia, na sede da comunidade europeia em Bruxelas, como um exemplo para o mundo, e aí atrair investimentos maiores, atraindo não 100 milhões apenas da Shell. Eu chamaria isso de seed money, de dinheiro semente. O que a gente precisa é correr atrás, mostrar o que temos, e aí, amigo, os recursos eles entrarão de forma abundante. Estamos conversando com o doutor Eduardo Ataíde sobre assunto importantíssimo para o semiárido do estado da Bahia e do Nordeste brasileiro. O senhor complementou aqui no LinkedIn o seu artigo, acrescentando o que eu concordo e o parabenizo, que é inscrevendo brasileiros, herói para nós do estado da Bahia e do Brasil, que são Gonçalo Pereira, André Oliveira, Leone Andrade, mais a instituição Senai-Cimatec e a Shell Energy, que escreve a história do futuro com visão municipalista. Detalhe isso, por favor. Os bravos. São bravos, sim. Veja, a gente está acostumado a ler história como se nós não estivéssemos escrevendo história a cada momento. Essas pessoas que eu fiz questão de citar, o Gonçalo Pereira aqui, Gonçalo não é um acadêmico apenas como ele se descreve. Gonçalo é um acasário, é uma nova classe, acadêmico e empresário, porque ele retira informações da ciência, ele promove ciência, ele leva para o chão, que é diferente de você produzir ciência e ir para as prateleiras das universidades. Então, Gonçalo, o André, o Leone fez um trabalho fantástico junto com o André no Cimatec. Eu arrisco dizer que na Bahia, antigamente, a gente achava que o poder estava no Palácio de Ondina, a nível de Estado. Não é verdade mais. O poder está hoje em instituições como o Cimatec, que ela reúne um nível de excelência e educa, ela transforma pessoas, ela transforma municípios, ela está transformando todo o Estado. Então, com a força do Senai-Cimatec, da Shell, que entendeu isso e está correndo, porque isso é uma ação pioneira. Através dessas ações, nós todos estamos escrevendo a história do nosso futuro, é o que está acontecendo. Se você parar para pensar, é isso que está vendo. Nós estamos escrevendo agora história do futuro. Depois do Senai-Cimatec Sertão, o Coité jamais será a mesma. Então, o importante... E por que visão municipalista? Porque é no município que tudo acontece. Essa é a visão da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que nós, do WWI, acompanhamos na sede em Paris, geramos cenários para a OCDE em Paris, e toda visão global, Hélio, hoje, ela é municipalista, ela precisa ser municipalista, porque não existe nada global sem antes ser necessariamente local. O global nada mais é do que um mosaico de acontecimentos locais. E quando nós temos acontecimentos como o Senai-Cimatec Sertão em Coité, olha que presente que esse município recebeu. Vamos ficar só aí? Claro que não. Vamos abrir os braços, vamos adotar os objetivos do desenvolvimento sustentável, estabelecer novos parâmetros de desenvolvimento para o município, perguntando assim, como é que nós gostaríamos de que Coité esteja em 2030, por exemplo, fazendo um projeto de sustentabilidade. Nós definimos o que nós gostaríamos de ver, como nós gostaríamos de ver Coité em 2030, e depois temos que estabelecer o que nos levará daqui até lá, ano a ano, quais são as ações. Isso é planejamento de longo prazo, isso é articulação internacional. Apresentar Cimatec no mundo e fazer com que Coité ao mundo, com o seu Sertão, o Cimatec Sertão,
mostrando não só os potenciais já vistos, mas, como eu estou dizendo no final do artigo, o que ainda não foi visto, porque nós estamos apenas abrindo a primeira porta com a Gavi e esses 100 milhões, eu não tenho dúvida que é um dinheiro semente, que pode ser multiplicado se soubermos fazer as coisas andarem. Pois é, meu amigo, minha amiga, nós estamos conversando com Eduardo Ataíde, do Instituto WW. Você este que é importante instituto com inserção no mundo inteiro, como o Instituto SIEC pode colaborar na organização municipalista dos municípios do semiárido, que devem se preparar para receber a nova revolução econômica e social que significará o programa Brave? Olha, nós já fizemos isso com alguns municípios no Brasil. Aqui na Bahia já participamos de lançamento dos ODS oficialmente dos municípios. Quando a prefeitura toma a decisão de lançar oficialmente, ela pode, não precisa consultar ninguém, é uma decisão do cidadão. Os ODS pertencem ao cidadão e aos cidadãos que estão no governo agora. E lembrando o seguinte, Hélio, que antigamente nós elegíamos alguém para nos governar, o prefeito, o governador, o presidente, e todo o poder estava concentrado na mão do governante. Hoje não mais. Hoje existe governante e governança. Quem está no comando é governança. Você elege o Hélio para governar-nos em qualquer, ou numa escola, ou em qualquer lugar que seja, mas a nova governança, o Hélio, que é o eleito para governar, ele precisa estar atento à governança global, à governança local, para linkar as suas ações locais com as ações que estão permeando e oportunizando a geração de novos desenvolvimentos na sua área de atuação. Então, assim, nós fizemos, para citar apenas aqui na Bahia, nós já fizemos o lançamento dos ODS no Feira de Santana, no município de Luiz Eduardo Magalhães, e gostaria de citar um pequeno município, que é Piritiba. Nós fizemos o lançamento dos ODS lá atrás, em 2017, e na época, Piritiba, nós conseguimos constituir lá o Instituto Tecnológico de Piritiba, ITPI, com a sociedade local. Já tem 5 anos. Você tem ideia da importância disso? Hoje, eles tocam o Instituto Tecnológico de Piritiba, completamente privado. Eles já fizeram cursos com a Universidade de Harvard, com o MIT, já fizeram curso de letramento digital com os alunos e já formaram 2 turmas diretamente com tecnologias, com metodologias da Universidade de Harvard em Piritiba, que tem 24, 25 mil habitantes. Então, isso nos mostra a conectividade do mundo e como nós podemos abrir esse processo. Fizemos também em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos trabalhando para fazer Vitória da Conquista, junto com uma instituição baiana, uma instituição que está na Bahia também, chama-se ACBEU, Associação Cultural Brasil-Estados Unidos, que não é apenas uma escola de inglês, é uma Associação Cultural Brasil-Estados Unidos de 80 anos. Tem a chancela da Embaixada Americana, está ajudando alunos a aprenderem inglês, a todos aprenderem inglês também para se comunicarem com o mundo, de forma digital. Então, você tem diversas formas de fazer isso. E aí chama atenção, muito importante, e aí é uma opção muito pessoal. Eu acho que entre os 17 ODS, a gente sempre coloca muita força no ODS 4, que é o ODS da educação, precisando levar isso para dentro das escolas. Os professores e os alunos de Coité, que estão agora recebendo todo esse potencial do Cimatec, precisam entender o que significa um investimento, qual é o valor dos ativos naturais de Cimatec, não só o agave, mas, por exemplo, os venenos dos insetos, cobra, escorpião, aranha, isso é de altíssimo valor para a biotecnologia. Então, todos os ativos que envolvem o semiárido precisam ser mostrados como
como potenciais valores a serem desenvolvidos e levar isso para a sala de aula. A radiação solar, o vento, enfim, tem uma série de posicionamentos que nós temos que resgatar e levar isso para a sala de aula para professores e para alunos. Atenção, atenção, prefeito de Conceição do Goité, Marcelo Araújo, prefeitos dos municípios do semiárido, os mais de 60 municípios onde chegam os sinais da Sabiá FM e os prefeitos do Nordeste brasileiro, que pode acessar o conteúdo da Sabiá pelas mídias sociais. Vejam o significado, a importância de vocês prepararem, organizarem os municípios para recepcionar esta revolução econômica e social que se avizinha, que já começou a se instalar, iniciando por Conceição do Coité. Eu gostaria de lhe perguntar, portanto, doutor Eduardo Ataíde, como um prefeito, o de Conceição do Coité e outros, pode contatar o seu instituto para iniciar as conversações no sentido de organização do município para recepcionar esta revolução econômica e social, simbolizada pelo programa Bravo, como diz o grande baiano que foi senador da República e que saiu da política partidária para colaborar com a Universidade Cimatec, que é o Pinheiro. Grande Pinheiro, eu tenho estado sempre com o Pinheiro. Aliás, aproveitar que você citou o Pinheiro para mostrar o tamanho do Cimatec. O Cimatec ela é tão grande, não só no que já existe, mas no pensamento do que poderá vir a acontecer. Escrevendo história. O Cimatec está apontando para o sertão, vendo o potencial do sertão, e está também apontando para o mar. Nós estamos trabalhando, e Pinheiro está à frente disso, estamos trabalhando já nós aqui em Salvador, onde eu estou agora, na visão do Cimatec Mar. A Bahia tem o maior entre os litorais brasileiros, 53 municípios litorâneos. Então, nós estamos trabalhando com a Marinha do Brasil, com o Cimatec, com vários outros organismos internacionais, na visão da economia do mar, que movimenta cerca de 20% do PIB global e local. Então, você tem noção da importância de uma instituição como o Cimatec, de excelência para o desenvolvimento desse Estado. Mas, voltando à sua pergunta, como que os prefeitos podem fazer? Primeiro, lembrar que sustentabilidade tem um sinônimo, uma única palavra que representa o sinônimo de sustentabilidade, que é simplicidade. Qualquer coisa que você faça visando sustentabilidade, você tem que ir para a simplicidade. Como que você faz um evento aí? Você estabelece uma data, organiza um evento de um turno, não precisa ler mais que isso, combina com parceiros, se vai à Conceição do Coité e se fala sobre o assunto, faz assim que nós fizemos em outros cantos, em Feira de Santana, em outros municípios, e o prefeito assina um decreto municipal. Se a Câmara quiser, a depender da Câmara Municipal, ela pode instituir um projeto de lei e o município adota os ODS. Porque o Estado brasileiro, Hélio, ele é signatário dos ODS. A Confederação Nacional dos Municípios opera em ODS. Então, o município, para você ter uma ideia, eu parte da minha vida em Brasília, tanto o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como o TCU, Tribunal de Contas da União, como eu já falei, com a Confederação Nacional dos Municípios, e a nível local, o Tribunal de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas dos municípios já estão nesta rota dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Essa semana eu terei reunião com o pessoal do Tribunal de Contas do município em Salvador, exatamente sobre esse assunto. Eles vão treinar, eu acredito que através da escola de contas, os municípios na visão dos ODS, como é que eles podem atuar na introdução dos ODS nos municípios. Então, é muito simples, é só, primeiro, vontade política do prefeito e dos cidadãos, entenderem a importância disso. E depois entenderem que são 17 ODS e tudo que for feito, e aí eu lhe chamo a atenção para o ODS 17, que é a divulgação, montar redes sobre redes. Você chegar nos Estados Unidos ou na Europa, ou onde for, e poder falar em termos de Cimatec, Sertão, Coité, com ODS, é completamente diferente. Você manda uma senha para o mundo. Você diz ao mundo que vocês já estão operando na plataforma de planejamento, porque é uma plataforma de planejamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, facilita a conversa nos 17 ODS. ODS Educação, ODS Saúde, ODS Energias Renováveis, ODS de Inovação de Infraestrutura, enfim. É só visitar os ODS, que você tem lá os 17 ODS, que vão facilitar o planejamento e a governança dos municípios. Estamos conversando com Eduardo Ataíde sobre o desenvolvimento sustentável do semiárido do estado da Bahia e do Nordeste brasileiro. Me diga uma coisa, Eduardo. O que pode ser feito por uma rádio e uma televisão educativa, que é o caso nosso aqui, da Sabiá FM e da TV Cultura do Sertão, para disseminar estas informações diariamente? A possibilidade, existe conteúdo em áudio e em vídeo que vocês possam disponibilizar para nós? E como é que faz para aproximar o prefeito de Conceição do Coité e os demais prefeitos desta nova realidade, que é organizar a população e o município, coordenar isto para que o município se posicione adequadamente e possa ter êxito na recepção do programa Brave e muitos outros que surgirão? Primeiro, estamos à disposição para ajudar no que for possível, como rede WWI global e local. Segundo, para ter acesso às informações sobre o ODS, você usa o Google, é só acessar os ODS e entender o que pode ser feito. Se precisar em contato comigo, você tem o meu contato, você disponibiliza de forma reservada aí para que você achar que pode e deve. E eu estou à disposição para ajudar. Eu acho que esse momento é muito importante para essa janela de oportunidades que vocês estão tendo agora. Eu acho que ao trazer este assunto pela rádio, que não é mais rádio, é uma rádio televisiva, então a rádio reconquistou o seu espaço no mundo. Nós não estamos mais vendo televisão como nós vemos rádio. E são programas de interesse social, programas educativos, programas que conseguem levar à população novas formas de ver o mundo. O que está sendo feito aqui? Está sendo feito por vocês. Então, não precisa perguntar o que fazer, vocês já estão fazendo. Agindo dessa forma, vocês estão escrevendo a história do futuro também. A Rádio Sabiá está usando o canto da Sabiá. Isso é um ativo, um canto do Sabiá para conversar com o mundo. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês uma coisa. O Brasil, eu vi que o PIB de Conceição do Coité beira 200 e alguns milhões, e eu vi as receitas. Eu entrei no site para pesquisar um pouco sobre vocês. Você tem ideia do que está acontecendo? O Brasil tem um PIB, o Brasil, aonde nós estamos, o Brasil, falando de Conceição do Coité, tem um PIB de 1,9 trilhão de dólares. Nós somos uma biopotência
no mundo onde a economia virou bioeconomia. Ninguém faz nada fora do ESG agora. Não existe um tostão mais no mundo fora da visão da governança socioeconômica e ambiental. Agora, você imagina que nós somos 1,9 trilhão de PIB, navegando num globo de 100 trilhões de dólares e que ninguém tem o potencial ambiental, ecotraçonômico que o Brasil tem. Então, quando você usa o potencial de concessão do COITER, mas junta isso a uma ação do Senai Cimatec, que é uma referência em ciência e tecnologia, e apresenta fora, quantos milhões você acha que você pode atrair, não só para o COITER, mas para essa região que você está atingindo com a sua rádio Sabiá. Então, essa nova visão, acabou o tempo do prefeito vir com pires na mão, ir para Salvador ou ir para Brasília buscar o tostão. O tostão está no mundo, amigo. Nós temos que sair daqui, temos que ir para o mundo. O prefeito de concessão do COITER, ele precisa estabelecer relações com outros prefeitos do mundo, pegar o avião e ir para outro município, identificar qual é o município do mundo que pode ter interesses convergentes com concessão do COITER, estabelecer parcerias empresariais e de governança e ir lá, Estados Unidos, Europa, África, onde for. Nós temos que acabar com essa visão de pegar o carro, vir para gabinete de governador, esperar horas ou dias para conseguir uma audiência. Lembrando que a Bahia tem 417 municípios. Por mais boa vontade que o governador Jerônimo tenha, e sei que ele tem, que eu conheci Jerônimo há algum tempo atrás, fizemos palestras juntos, Adão em São Paulo, sei que ele tem todo um carinho especial pelo semiárido, mas são 417 municípios para limite de investimentos. Se você abre o seu espaço e vai conversar com prefeitos de sul da Alemanha, do norte da França, do oeste da Inglaterra, de algum ponto dos Estados Unidos, e volta de lá com essa visão, nós estamos, só para te dar um exemplo, nós estamos trabalhando com a Prefeitura de Feira de Santana, secretária Naci Paim, de Educação em Feira de Santana, articulando para levar a Feira de Santana a secretária Naci Paim para um município americano. Ela fará parceria com esse município nos Estados Unidos e ela volta dos Estados Unidos, o secretário de Educação desse município dos Estados Unidos volta para fazer parceria com o município de Feira de Santana. Os alunos de Feira podem ir para os Estados Unidos, os alunos dos Estados Unidos vêm para cá, intercâmbio entre professores, isso é ODS. Isso, Eduardo, você está falando, a gente já contou essa história aqui, foi experimentado no início dos anos 90, em Pintadas, quando começou o programa de construção de cisternas lá, que o governo brasileiro não tinha um programa, foram prefeituras da Europa que construíram as primeiras cisternas para conseguir chegar a 100% de cisterna no estado, no município. A gente já contou essa história aqui. E agora, nessa visão que você traz do Cisal, a gente também tem trabalhado na ideia, já que existem os consórcios, que esses consórcios, e Pinheiro falou aqui que fez questão que o consórcio participe, eles interajam, ou seja, também pode ser feito isso em conjunto de municípios, né? Sem dúvida. Olha só, a COITER precisa entender que ela pode ser uma nova embaixadora de uma nova visão do Cisal para o mundo. É isso que vocês têm nas mãos. Não pode fechar a visão apenas do Senai Cimatec, que já é uma potência, mas pegar isso e alavancar. O prefeito é um embaixador do novo negócio. Prefeitos, empresários, rádio, Sabiá, são embaixadores de um novo negócio do Cisal e de todo o potencial que vocês têm para o mundo. Com a quebra das fronteiras, e nós estamos em ambiente metaverso, digital, é uma entrevista como essa aqui, você está em Coité, eu estou em Salvador hoje. Pode ser feita com um prefeito do sul da Alemanha, ou do norte da Índia, ou sei lá o quê, entendeu? E o problema é que nós não aprendemos a nos vender. Nós somos comprados e muito barato. Quando a gente recebe 100 milhões de reais da Shell, é uma maravilha? É. Mas 100 milhões é dinheiro semente. E a gente tem que entender isso. Aproveitar essa gota de alavancagem e transformar isso em bilhões para toda essa região do semiárido.
Depende da gente. E depende do povo local, principalmente, do poder de comunicação que vocês têm. Nós estamos conversando com Eduardo Ataíde sobre assuntos do desenvolvimento sustentável e afins aqui em Conceição do Coité, no semiárido da Bahia, no semiárido do Nordeste brasileiro. Eduardo, já circula aqui informações da possibilidade do Estado brasileiro implementar uma política de Estado para transformar o semiárido nordestino no centro mundial de produção de biocombustíveis à base de agaves e macaúba, especialmente. Você acha que isso é factível? Eu acho que está acontecendo. Não é só factível. Eu estou vendo acontecer em Conceição do Coité. Está começando. Vocês já começaram, já deram a largada. Depois da largada, correr. Porque, olha só, no mundo que nós vivemos, nós trabalhamos em rede. Redes sobre redes. Isso é o ODS 17. Se você visitar o ODS número 17, você vai ver. Montar redes de cooperação. Se você colocar uma visão Google, você falou Estado brasileiro. A Embrapa Semiárido está aqui em Petrolina, pertinho. Você acha que o Senai Cimatec não pode ter um Embrapa Semiárido do lado? Claro! A inteligência não está presa em lugar nenhum. A inteligência da Apple está no meu telefone, no meu bolso. Inteligência, você pode pegar a inteligência do semiárido, agregar a inteligência do Senai Cimatec. O problema, o detalhe é ter a visão para fazer isso e correr atrás, montar um projeto. Você traz o Embrapa Semiárido. Se tem um Cimatec semiárido, Embrapa Semiárido juntos, um se beneficia do outro e os dois são muito mais fortes juntos e vamos para o mundo. Então, assim, vocês estão montando uma nova capital de desenvolvimento do semiárido aí agora. Polo de desenvolvimento do semiárido. O que pode vir em função disso? Tudo depende da força, da velocidade com que vocês consigam, entre aspas, vender esse potencial, esse presente, esse momento riquíssimo. Nunca houve na história de Coité, eu li, eles foram fundados por um Borges em 1850. Imagino como que aquela história está chegando até esse momento, 2023, e como que vocês, Sabiá FM e todos os envolvidos nisso, vão empurrar isso para frente. Alguém daqui a 50, 100 anos vai estar contando isso. O meu tio Hélio, o meu avô, eu sou avô de 5 netos, tá? O meu avô Hélio, junto com os parceiros da Sabiá FM, estavam fazendo isso, impulsionaram. O papel da imprensa, Hélio, é muito importante. Tenha seu ODS 17 para entender a importância de montar redes sobre redes. E nós funcionamos assim. Esse é o princípio de tudo. Nós somos Conectividade. Conectividade. Conectividade é a palavra. Claro. Bom, você também é um expert, um especialista em ferrovias. Eu gostaria que você me dissesse se você acha que vai ser necessário implantação no semiárido de ferrovias e a revitalização dessa ferrovia que passa em Coité, que passa aqui em Santa Luz, para colaborar na viabilização prática de programas como esse do Breve da Shell aqui no nosso semiárido. Olha, eu não sou especialista em ferrovias, não, mas eu acompanho de perto os movimentos e está aparecendo na minha tela aqui um videozinho sobre a Gavi. Eu acho que saiu agora. Exatamente. É de um pessoal de Coité
que faz um trabalho extraordinário. Que maravilha, pô, maravilha isso. Cultura faz parte do desenvolvimento sustentável, porque é parte de nós todos, parte de nós seres humanos. A cultura foi a cultura que levou a ciência. Não existia ciência antes. É o desejo do conhecimento, através da cultura, que a ciência foi montada, e o que temos hoje. Mas voltando à ferrovia, eu não sou especialista, como eu disse, em ferrovia, mas acompanho de perto, pela importância da ferrovia para tudo que acontece. Nós estamos falando em grandes volumes de movimentação de biocombustível, de tudo mais. Você imagina que a Baía de Todos os Santos, eu tenho que falar sempre na visão global, porque é isso que nós fazemos. O nosso olhar como WWI é o Brasil de fora para dentro. Então, você imagina que a Baía de Todos os Santos é, na visão global, o melhor e o maior porto natural do Atlântico Sul. E, por incrível que pareça, pasmem, não tem ferrovia. Então, nós estamos diante de um absurdo que precisamos consertar. Como é que consertamos? Juntando força política, tomando decisões. Nós acompanhamos há alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, e aí tem uma participação muito, muito grande da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, no impulsionamento da FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, que corta todo o estado da Bahia. Não é essa ferrovia que passa aí por Coité. A ferrovia está a FIOL, ela entra lá pelo oeste da Bahia e ela sai no Porto de Ilhéus, que estão trabalhando agora para levar um tramo da FIOL para a Baía de Todos os Santos. Você tem ideia da importância disso? E aí, digo o seguinte, a FIOL vai cortar cerca de 40 e poucos municípios nos seus 1.500 quilômetros de extensão, mas no mundo de hoje você não pode mais falar em ferrovia apenas. Você tem que falar em ferro-infovias. Por que info? Porque elas precisam ter fibras óticas com internet de alta velocidade. Tá? O que tem a ver fibra ótica com o desenvolvimento do município? Você conecta os municípios, os distritos, com o resto do mundo. Mas você pode falar lá em Abu Dhabi, no Bubada, lá que está investindo na Selen aqui, sobre um ponto do planeta em Conceição do Coité, com alta velocidade, e mostrar que você pode produzir ali, e o Brasil, com o potencial que tem de desenvolvimento agrícola, pode produzir, importar e exportar. Importar o que tiver que trazer para cá e exportar os seus produtos de todas as formas. Então, assim, ferrovia é fundamental para o transporte de cargas e de pessoas. Primeiro que você descarboniza. Nós estamos na era da descarbonização. Tudo que você faz, você precisa pensar em descarbonizar. E a descarbonização, o efeito global da descarbonização, não está no mundo lá fora, não. Está dentro do seu guarda-roupa. Se você olhar quantas peças de roupa você tem no guarda-roupa, que não usa há muito tempo, há 1 ano, 2 anos, sei lá, mas cada peça dessa aqui é uma cadeia produtiva por trás. Água, matéria-prima, energia, trabalho. Então, tudo isso carboniza o planeta. Nós temos que buscar formas de produção sem evitando ou diminuindo a carbonização, o que é bom para todos nós. De poucos minutos, com Eduardo Ataíde, colaborando muitíssimo. Mais uma vez, agradecemos muito a participação do doutor Eduardo Ataíde. Agora, uma coisa que eu tenho uma preocupação. Feira de Santana. A imprensa vem noticiando que Feira de Santana está a receber uma grande unidade, uma grande escola, parece do Senar, e que tem mais de ano travada porque a Câmara de Vereadores de Feira de Santana não vota a doação ou cessão de um terreno para implantação de uma mega escola do Senar, do Senai, do Sistema S em Feira de Santana.
Como é que destrava as instituições, ou seja, Câmara de Vereadores, que para viabilizar precisa autorizar que o município, que a prefeitura formalize a doação de um terreno para alavancar o desenvolvimento do município. Como destravar isso, meu professor e doutor Eduardo Ataíde? Eu gosto mais da posição de aprendiz do que de professor e doutor, porque a gente aprende ele todos os dias. Na verdade, eu não estou acompanhando esse problema em Feira de Santana, eu não sei desse detalhe que você acabou de citar, mas os municípios precisam entender que eles podem competir entre eles. Se Feira de Santana não está autorizando colocar um espaço para a escola do Senar lá, o município vizinho pode dizer, olha, vem para cá que nós autorizamos. Então, essa competição é salutar, não tem problema. A Feira de Santana não está querendo por algum motivo. Quem tem uma escola do Senar oferecida e o Senar faz um trabalho excepcional, a Federação das Indústrias, da Agricultura do Estado da Bahia, tem um trabalho fenomenal. O Senar, então, quando você mergulha no Senar, é um universo de potenciais. A minha briga, a minha discussão com eles o tempo todo é que eles se divulgam mal. Nós não sabemos a grande maioria das coisas que estão sendo feitas lá. Mas quando você vai lá, você se assusta com o potencial que eles têm. E é um imenso potencial. Então, eu chamaria, como é que destrava, se você me perguntar, qual é o município que está querendo uma escola do Senar? Contigo, a Feira de Santana é um município, é uma área metropolizada. Tá? Entre Feira de Santana e Salvador, são áreas já conurbadas, metropolitanas conurbadas, com cerca de 5 milhões de habitantes. Então, é um imenso potencial. Se está em Feira de Santana ou no município vizinho, ou em qualquer canto, ou em Conceição do Coité, oferece o espaço. Eu tenho certeza que, rapidamente, qualquer município, qualquer Câmara Municipal se mobilizaria para não deixar um Senar com o potencial de informação que tem fugir do seu município. Pois é, está aí, portanto, mais uma sugestão. Câmara de Vereadores, prefeito de Conceição do Coité. Nós temos aqui, dentro da cidade, áreas da prefeitura gigantescas. Vamos viabilizar, já que Feira de Santana está com entraves burocráticos, vamos desburocratizar e viabilizar mais essa maravilha que é essa unidade do Senar. Fica a sugestão, viu, prefeito e presidente da Câmara de Vereadores? Para encerrar, eu gostaria que você me dissesse a importância de uma empresa como a Shell, que vem como uma espécie de um transatlântico, mudando o seu rumo no sentido de colaborar. É claro que uma empresa desse porte está fazendo isso porque está convencida, por evidências científicas, econômicas, da importância de criar centros de produção de biocombustíveis, como é o caso de produção de biocombustíveis à base de agaves, de macaúba, etc. Mas qual é a importância, na sua avaliação, de atitudes como essa da Shell aqui no estado da Bahia? Olha, Hélio, empresas multinacionais como essa, como a Shell, com a responsabilidade que tem e a sensibilidade que tem, elas estão dando a virada. Elas sabem que você não vira do mundo do petróleo para o mundo de combustíveis não fósseis da noite para o dia. Você imagina que, como a Shell, os Emirados Árabes estão fazendo isso também. Eles estão usando o dinheiro do petróleo para investir no turismo, na glamorização, na ciência, na tecnologia, estão fazendo a virada. Então, se você olhar como é que eles eram há pouco tempo atrás, petróleo e areia puro. Hoje em dia, todo mundo quer ir aos Emirados Árabes, porque eles oferecem outras visões com inteligência nova, inteligência de ponta. O que a Shell está fazendo é exatamente isso.
sabendo, e a Shell participa de vários fóruns internacionais, onde nós também participamos, e a Shell está mostrando isso. Ela está não só mostrando, como atuando na prática. Ela sabe que o novo caminho é esse, que a Shell Energia e energias novas, energias renováveis, ela precisa atuar, ela precisa descarbonizar-se. Ela assinou compromissos globais de descarbonização, e aí isso são fatos, dados, indicadores que nós acompanhamos. E deixa eu lembrar, Hélio, o WWI não é ONG, tá? Nós somos um instituto de pesquisa independente. Nós somos uma rede global de pesquisa independente e temos recursos próprios. Nós não fazemos convênios de cooperação com estados e municípios, não podemos usar recursos públicos e a gente acompanha de forma isenta e independente essas ações todas. Então, é isso que a gente tem visto, a Shell, como muitas outras. As mineradoras estão fazendo a mesma coisa. Nós fizemos um trabalho com as mineradoras nos últimos anos, publicamos um relatório de sustentabilidade da mineração na Bahia, junto com a CBPM, no final do ano passado, e mostrando o que cada uma das mineradoras já estão fazendo com os ODS, porque sem isso, elas não podem operar nas bolsas de valores mais. Elas precisam mostrar o que elas estão fazendo nas suas áreas, nos municípios. Os municípios vieram à tona do mundo. Entendeu a força dos municípios agora? Os municípios estão no comando. Essa é a visão OCDE e essa é a visão que vocês precisam aproveitar. Shell está no município e a Shell pode levar o município de Coité para o mundo como exemplo do que eles estão fazendo. Eles são financiadores. Todo o interesse da Shell em mostrar para o mundo o que a Shell está fazendo nesse ponto do planeta chamado Conceição do Coité, com os potenciais que tem. Para eles, para o presidente da Shell, eu lhe digo mais, se o prefeito ou os empresários locais pedirem audiência ao presidente global da Shell, ele atenderá imediatamente, porque é de interesse deles mostrar para o mundo o que eles estão fazendo localmente. Que maravilha, que maravilha. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Agradecemos muitíssimo a Eduardo Ataíde, o diretor da rede WWI no Brasil. Homenagear mais uma vez o baiano, o gigante brasileiro Gonçalo Pereira, que foi a pessoa que sugeriu que o entrevistasse, que teria muitíssimas informações valiosíssimas, como efetivamente aprendemos muito aqui. Gigante pela própria natureza. Esse é o Gonçalo. É verdade. É uma figura extraordinária. Eu digo aqui sempre ao pessoal cisaleiro aqui, duas personalidades que as câmaras de vereadores têm que cuidar de dar título de cidadão e fazer estátua com sisal. É o Gonçalo Pereira e também o Wilson Andrade. Endossado. Duas figuras extraordinárias, apaixonados pelo semiárido. O Wilson, décadas, olha, eu conheço o Wilson décadas, lutando em favor do sisal, da cadeia do sisal, lutando desesperadamente, enfrentando essas crises cíclicas que atingem a cultura do sisal, que até hoje só se aproveita 4% do peso da folha, 96% é lixo. Lixo esse que é a riqueza de fazer biometano, etc, etc. Muito obrigado, doutor. Ô, Hélio, para a gente encerrar, eu queria convidar Eduardo, já que ele comentou aí o vídeo que a gente estava mostrando, que ele acompanhasse com a gente essa reportagem, porque ele chamou aqui a gente embaixador do Sisal e tal, e eu tenho dito que os embaixadores do Sisal têm sido exatamente a Orquestra Santo Antônio, que há mais de 10 anos foi, inclusive, no México, mostrar ao pessoal do México que aqui se faz instrumento com a flecha de sisal. E a gente vai acompanhar essa reportagem aqui. Pode ser, Eduardo? Mais 2 minutos. Com todo prazer. Aqui em Conceição do Coité, semiárido baiano, portal do sertão brasileiro. E esse é o projeto Som do Sisal.
estruturado num tripé de sustentabilidade, inovação e empreendedorismo. Nós trabalhamos com construção de instrumentos musicais, oficinas de música para crianças e adolescentes, e isso tudo se resume no palco, que são as apresentações artísticas. A ideia para iniciar esse projeto de construção de instrumentos musicais com sisal, ela foi inspirada na viola de Muriqui, que é um instrumento encontrado no Jalapão, e eu percebi muita semelhança entre as duas madeiras, mas isso veio de uma coisa tão impactante para a gente, porque é uma planta, é a nossa cultura e é a nossa identidade. Então a gente realmente não imaginava que ia se desdobrar dessa forma e ia chegar até esse ponto. E esse som que vem do sisal aqui de Conceição do Coité ganhou o mundo. O grupo já foi para o México e para a Espanha para mostrar sua arte e para aprender também. Hoje, trabalhar com sisal, trabalhar com o reaproveitamento desse resíduo, né, que é a madeira, esse resíduo da cadeia produtiva de sisal, é uma alegria muito grande porque a gente acaba agregando valor simbólico ao sisal. Um sonho que, para se tornar realidade, Josévaldo precisou de ajuda para começar. E para isso foi atrás de Webson, seu primo, que também sonhava em ser músico. Foi daí quando a minha vida começou a mudar, a verdade foi essa. Eu saí de pedreiro para músico de uma forma que eu também não imaginava. Fantástico. Eu não acreditava que poderia acontecer isso comigo. Comecei a dar aulas no projeto e isso em contrapartida também, começando a descobrir um novo instrumento, a viola de sisal, que hoje estamos fabricando no projeto. Para mim foi um grande desafio porque eu aprendi a tocar violão só. Eu nunca tive um professor, minha família nunca teve uma condição de me proporcionar isso. Ele me pedia para ele tocar, para eu pagar aula de violão, mas eu não podia, porque além de trabalhar para dar o que eles necessitavam, né? Não cheguei a pagar nenhuma aula. E ele pegou o violão e foi aí zoando dentro de casa. Era muita zoada que eu mandava ele parar de tanta zoada. Mas ele se trancava no quarto e ficava lá. Maior orgulho da minha vida. E agradeço muito a Deus por ele ter se tornado essa pessoa, né? Que eu nunca esperava. Ele não estudava música, ele já veio estudar, né? Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia. Meu pensamento é sempre de troca, né? Eu recebi esse desafio, quero proporcionar isso para meus alunos. Eu quero sempre fazer com que eles entendam que não é só música que a gente faz. Primeiro é a gente se dar bem, sempre procurar crescer junto, entende? O instrumento do sisal, ele soa como uma transformação daquele som batido do motor de sisal, daquela árdua tarefa de colher a planta, de extrair a fibra, e agora soa como poesia. Ele tem algo muito significativo para nós, que sabemos da história, né, da região, sabemos das lutas do povo sisaleiro. O som do sisal, ele representa isso. Representa a cultura do homem sisaleiro. E aí, Ataíde? Cara, olha, eu tenho pergunta. Quando a música acaba, para onde vai? Eu tenho resposta também. Pega isso e vamos levar para o presidente mundial da Shell. Ele vai ouvir o som do biocombustível do sisal. Isso é uma maravilha. O Brasil precisa começar a aprender a vender isso. Os nossos municípios precisam entender, Paulo e Hélio, a fazerem isso. Uma viola dessa, se for entregue de presente com esse vídeo, com uma legenda em inglês para o presidente mundial. O pessoal de Coité entregando isso ao presidente mundial, fazendo o convite para ele ir lá. Ele não vai investir só 100 milhões, não. Tem que investir muito mais a imagem. Você veja que o
o rapaz aí, ele falou do simbólico, o som simbólico. Aí é o Maestro Ninho, nosso embaixador. E Maestro Ninho, então isso tem que ser levado para o mundo. Olha o que a Orquestra Sinfônica da Bahia está fazendo com os jovens. Então, vocês estão com tudo isso nas mãos. Além do Cimatec, quando você vai futucando, você veja quantas outras coisas tem. É levar para o mundo isso. Parabéns a vocês, parabéns a essa música que emana do Sisal, que eu não conhecia, estou surpreso e fantástico ver isso acontecendo. No meu país e no meu estado, eu sou baiano também. Obrigado, Paulo querido. Marcos, o Paulo Marcos, que colabora conosco aqui, é um dos idealizadores também da orquestra e colabora desde o início. Parabéns, portanto, a esta orquestra. Paulo. E a Paulo Marcos, que oportunamente lembrou do símbolo da cultura que é o Maestro Ninho. Pois é, muito obrigado, Eduardo Ataíde, e até a próxima, que espero que seja muitas vezes esse ano ainda. Muito obrigado e até a próxima.